Irmãos, estamos começando uma nova série que não é tão nova, né? Eu chamei de segunda temporada. No mês de novembro do ano passado, talvez você não se lembre, talvez você não se lembre nem do que o Danilo pregou na semana passada. Mas ainda bem que tem o YouTube para isso, né? Você fala, ó, você lembra? Não, não lembra. Aí você vai lá no YouTube e revê a mensagem. Mas no mês de novembro do ano passado, a gente teve uma série aqui em nossa igreja, Redescobrindo a Igreja. Mais do que parece ser, a gente volta, né, com essa série Igreja, mais do que parece ser. Então essa é a segunda temporada dessa série e nós vamos meditar nesse tema durante este mês de julho. E eu desejo que o Senhor fale ao seu coração. Igreja, mais do que parece ser. Para a reflexão dessa noite, para abrir a nossa série, uma noite tão especial onde a gente tem também esse momento tão lindo que a gente celebra juntos, que é a ceia do Senhor, saber que o nosso Deus morreu por nós e Jesus deu a sua vida por mim e por você. Então sempre início de série coincide com esse tempo também precioso que é a gente poder dizer que nós acreditamos em Jesus morto e ressurreto e que Ele virá nos buscar. Para a reflexão dessa noite, eu convido você a ler comigo Atos dos Apóstolos, o capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 1 até o 8. Atos, capítulo 1, do verso 1 ao 8. Eu quero agradecer a presença aqui da Ilaene, a Lala e a Dani. Estão conosco nessa noite, nos visitando. São pessoas queridas, amigas queridas. Feliz de ter vocês aqui. Acho que os irmãos já puderam perceber aí, já cumprimentaram. Se tiver alguém também online que está nos acompanhando, que é visitante, manda um oizinho aí que eu cito até o seu nome aqui. Eu sei que tem o pessoal de sempre, da Alemanha, da Paraíba, tá todo mundo aí. Bom ter vocês conosco também. Atos 1, do 1 até o 8. Está comigo aí, querido? Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino dos céus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém. Pai, Senhor, toda vez que a gente se reúne para celebrar o Teu nome, para engrandecer o Senhor Jesus, Senhor, é um momento único, Pai, e nós temos esse privilégio de fazer mais uma vez aqui em liberdade,
render a nossa adoração ao Senhor, dizer o quanto nós somos gratos pela Tua obra em nossas vidas. E em especial também, Senhor, é um tempo precioso, esse tempo que a gente se assenta ao redor da palavra do Senhor, que é vida, que é transformação, e nós precisamos, Senhor, ser tocados pela palavra do Senhor, Pai. Senhor, o que nós precisamos aqui, todos nós, eu e os meus irmãos aqui e em casa que nos acompanham, nós precisamos da palavra do Senhor, Pai, não das minhas palavras. Então, seja o Teu Espírito conosco, Pai, a ministrar aos nossos corações, para a honra e glória do Teu nome que nós oramos. Amém. O que a gente pode falar sobre igreja? Porque todo mundo tem muita coisa a dizer sobre a igreja. Quando a gente se propõe a pensar em mais uma temporada, em mais uma série de mensagens sobre a igreja, sobre o que é isso que nós estamos vivendo aqui agora, será que tem algo mais a ser dito? A gente sabe que as pessoas falam muito a nosso respeito, a gente sabe que nós mesmos falamos muito sobre a igreja, mas será que as nossas falas partem de um ponto de partida que é aquilo que Deus de fato pensa sobre a sua igreja? Será que Jesus, se Ele adentrasse a porta desse templo hoje e se assentasse aqui, será que Ele se sentiria à vontade em nosso meio? Será que aquilo que nós estamos fazendo no nosso momento cultico, nisso que a gente está vivendo aqui, é de fato aquilo que o Senhor esperava para o seu povo, para a sua igreja? São perguntas que a gente pode ir pensando e repensando. E em tempos tão difíceis para a igreja, né, que passou por uma pandemia, a gente conversa entre os pastores, como está a sua igreja, como que está lá, como que o pessoal está se saindo, o povo voltou da pandemia, como que está o seu povo, perdeu o emprego, perdeu o familiar, está se recompondo. Ainda são tempos de reerguer, de recomeçar a igreja, porque são tempos difíceis. Quando a gente olha para a igreja no nosso país, meus irmãos, a gente às vezes tem que fazer um exercício intelectual imenso para saber que igreja nós estamos falando. Quando você fala assim, eu sou da igreja, às vezes é um exercício que você tem que fazer. Peraí, mas qual igreja? Você é da igreja tal? Não, não é essa minha igreja batista. Aquela igreja que é assim. E às vezes as pessoas nem sabem o que é uma igreja direita. As pessoas têm uma imagem formada da igreja daquilo que elas veem na televisão, daquilo que elas escutam, às vezes das decepções que elas já tiveram na igreja. Então, quando a gente... E em especial eu, né, daqui desse lugar que eu falo a vocês, o pastor que é a figura que pega dinheiro dos outros, não tem jeito, a gente tem que ser, logo partir desse princípio que todo mundo acha que eu sou, quando eu me apresento como, o que você faz? A gente fala, não, eu sou pastor, mas eu vim em paz, pode ficar sossegado. Num tempo onde tantos escândalos pipocam e a gente... se vê nesse meio, num tempo onde a igreja ocupa alguns espaços de poder e a gente vê a lambança que acontece, e nós fazemos parte dessa igreja. A gente pode até em algum momento dizer assim, não, mas essa não é a minha igreja, tá? Mas quando as pessoas que não têm essa compreensão de igreja local, dessa multidão de igrejas que existem, tantas placas, tantas práticas, tantas maneiras de entender, quando as pessoas veem, por exemplo, um político que é crente igual eu e você, envolvido no escândalo, elas não querem saber qual é a igreja dele. Eles simplesmente dizem assim, lá, é irmão. Sabia que não podia confiar em irmão. Estou falando bobeira, irmãos? Você também se sente assim, às vezes constrangido, sem ter o que responder, quando alguém, diante dessas situações que existem, fala assim, tá vendo, você viu, é da igreja, por isso que eu não vou para a igreja. E aí você tem que ir com todo jeito e tentando mostrar que não, mas não são todas as igrejas.
E aí às vezes a gente tenta mostrar, não, mas na minha igreja é assim, ó, a minha igreja funciona assim. E vai tentando mostrar, né? E aí a pessoa às vezes vai achar, então a sua igreja é perfeita. Não, não é também não. Vem que você vai conhecer também. Mas justamente por não ser perfeita que cabe mais um que cabe você, porque se for perfeito, né? Então, quando a gente fala assim, a igreja mais do que parece ser, eu penso que sempre é tempo da gente repensar isso que a gente vive, irmãos e amigos. Porque nessa nossa prática de vir aqui domingo após domingo, terça-feira após terça-feira, quarta, uma programação de sábado, ou como eu, se tem um culto em outro lugar, você quer ir, tem o Juct, amanhã tem o Juct, vamos no Juct. E gosta de igreja como eu, é muito fácil a gente se perder nisso que a gente está vivendo, porque a gente se acostuma. E a gente começa a achar que a igreja é a gente pegar a nossa Bíblia, né? Ou nem isso a gente faz mais, que hoje tem o celular, e não tem problema nisso. É a gente sair da nossa casa e vir passar 2 horas, 1h30 em um local e ir embora. Então, é muito fácil a gente se perder no sentido do que é ser igreja. Então, por isso, mais do que parece ser. Você sabe disso. Você sabe, e talvez você ouça nesse mês de julho mensagens que não seja nada de novo, e talvez seja bom que seja assim. Seja apenas um relembrar o que é fazer parte da igreja de Jesus. O que é fazer parte da igreja de Jesus e frequentar uma igreja local. O que é fazer parte da igreja de Jesus, frequentar uma igreja local, uma igreja batista. O que é fazer parte da igreja de Jesus, frequentar uma igreja local que é batista, e o que isso tem que fazer comigo e com você quando o culto acaba? A igreja é mais do que parece ser. Porque o grande desafio, queridos, da nossa vida, o meu também, é quando esse culto acaba. Quando essa porta fecha, e às vezes a gente pode fechar a porta da igreja, teve um culto abençoado, louvamos, participamos desse memorial da ceia do Senhor, e às vezes no caminho para casa pode ir discutindo com o marido, com a mulher, pode ir dando bronca no filho por coisas triviais, pode acordar amanhã azedo, como minha esposa fala, você acordou azedo, e é assim, a vida é ao vivo. Mas o fato é que o nosso Senhor Jesus, Ele deu a sua vida por nós, e Ele deixou uma missão para nós, igreja do Senhor. É isso que Lucas está relatando aqui. E a gente não pode pensar igreja sem, no meu entendimento, qualquer reflexão que a gente faça sobre ser igreja tem que passar por este livro, Atos dos Apóstolos, que é o início disso que a gente está vendo. Alguns falam assim, alguns por decepção da igreja, gente que foi ferida pela igreja, gente que foi magoada pela igreja, já não acredita mais nisso que graças a Deus nós estamos vivendo aqui. Mas indiscutível é que o nosso Deus, quando Ele teve o seu propósito, a missão do Senhor é transformar vidas, é levar a luz dele, a clareza para as pessoas da mensagem. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, está vivo, e todos precisam ter um encontro pessoal com Ele. Antes de qualquer igreja, a pessoa precisa conhecer a Jesus. Nós aqui somos apenas aqueles que tentam mostrar para as pessoas. Nós estamos aqui porque tem alguém que nos abraçou, nos perdoou. Esse alguém é Jesus, e Ele nos deixou essa missão de fazê-lo conhecido. Essa é a essência de ser igreja. Lucas está relatando, ele está contando essa história para esse Teófilo, que ninguém sabe direito se é uma pessoa, se é um título, você sabe disso, isso é uma questão secundária, mas o fato é que o livro de Atos dos Apóstolos, eu encorajo você a ler Atos dos Apóstolos, durante esse mês, vou mandar amanhã no nosso grupo lá os capítulos, nem sei, acho que é 28 capítulos Atos, vamos conferir já.
28. A gente vai ler Atos esse mês. Amém, queridos? Para a gente inteirar o que Deus, esse movimento que você faz parte, que você está vivendo agora, que a gente nem às vezes perde a noção do que começou. Então, voltando, a gente vai fazer essa viagem no livro de Atos, mas começa aqui, Lucas dizendo, olha, eu estou descrevendo esse livro para contar para você o que aconteceu depois que Jesus foi elevado aos céus. Ele ensinou aos apóstolos, ele deu muitas instruções aos apóstolos. Depois, estou no verso 3, depois de seus sofrimentos, Jesus apresentou-se a eles e deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. E apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, começa por aqui, a igreja só existe porque Jesus está vivo. Jesus está vivo, queridos, amém? Essa é a razão da nossa fé. Nós não nos reunimos aqui para adorar alguém que está morto. Nós nos reunimos para adorar uma pessoa, Jesus de Nazaré. Antigamente tinha um adesivo, Jesus está vivo, hoje falei com ele, um adesivo dos carros que era. Falou com Jesus hoje. Então, Lucas aqui ele começa escrevendo, olha, o que aconteceu depois da morte de Jesus foi que ele ressuscitou e ele conversou com muitas pessoas, dando provas, apresentando a ele, deu-lhes muitas provas indiscutíveis do que estava vivo. A nossa fé é uma fé sólida. A fé da igreja do Senhor é uma fé sólida. É uma fé que sabe que está adorando ao Deus verdadeiro, Jesus de Nazaré. Ele está vivo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas. E aí Lucas vai relatando aqui que ele deu, falando acerca do reino de Deus. E aí, certa vez Jesus gostava de estar com os discípulos, queridos. E o lugar que Jesus gostava de estar era a mesa. E ele, em certa ocasião, ele falou para os discípulos, olha, não saiam de Jerusalém, esperem pela promessa, a promessa do Espírito Santo. Então hoje, a nossa breve reflexão parte desse ponto de que a igreja de Jesus é a igreja do Deus vivo, do Deus que está presente, do Deus que está atuante, pois quem está vivo está trabalhando, quem está vivo está fazendo. Jesus está conduzindo a sua história, Ele está conduzindo a história através da sua vida e da minha vida. Então, a partir do momento que o Senhor Jesus foi aos céus, o Espírito Santo é derramado, e aqui ele já havia prometido, e Lucas está relembrando aqui, Jesus falou para esse povo, esperem o Espírito Santo, e a partir do derramamento do Espírito Santo, a igreja é empoderada, é dada poder, autoridade para a igreja continuar fazendo. Nós temos uma responsabilidade de continuar aquilo que Jesus começou a fazer, que é dizer para as pessoas, você precisa se arrepender. Você precisa experimentar a vida boa, que é a vida que Jesus tem para oferecer. O sacrifício de Jesus foi por você. Você precisa andar em obediência a Jesus de Nazaré. E aí, os discípulos não entendem. Porque nem sempre, fala sério, você acha que é só você que de vez em quando não entende o que Deus está falando? Jesus falou para eles assim, olha, vocês esperem. E aí eles falam assim, então Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Israel, na antiguidade, havia sido uma potência política, um povo importante. E aí a mentalidade deles está que eles voltariam a ser. E Jesus diz, não compete a vocês saber o tempo e as datas que o Pai estabeleceu. E aí, sobre esse verso 8, que eu quero reler com você, eu quero tratar 3 pontos. Jesus responde assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está falando de coisas espirituais, mas que têm um impacto aqui na terra. A grande confusão desses discípulos no início, antes do derramamento do Espírito, Jesus explicando: olha, o meu reino já está estabelecido, eu vim inaugurar o meu reino, eu vim mostrar às pessoas que um novo tempo chegou, é uma nova vida. E me parece que Jesus não está falando de domínio político, Jesus não está falando de domínio de setores da sociedade. Jesus está falando de uma transformação de mentalidade que acontece com aqueles que recebem o poder do Espírito. E me parece que a igreja, lembra, igreja mais do que parece ser, me parece que a igreja, quando ela não tem a compreensão clara da sua missão, em algum momento ela vai se desviar desse caminho, que é o caminho de mostrar para as pessoas: olha, a mensagem de Jesus é: você precisa se arrepender, viver uma vida de consagração a Ele, de imitação à mensagem que Jesus viveu e passou. Essa é a mensagem. Se você faz isso de um cargo que você ocupa, é de lá que você faz. Mas me parece que a igreja em alguns momentos tem flertado muito com a ideia de dominação, ao invés de influência. Influência é diferente de dominação. Influência é algo que as pessoas querem seguir. Dominação é algo que a gente quer empurrar a goela abaixo das pessoas. E me parece que Jesus, e você vai ver isso em Atos dos Apóstolos, apesar de toda a perseguição que existia, toda a força contrária que existia, o Espírito Santo, esse que foi derramado, ia trabalhando de maneira tão poderosa que as pessoas iam se entregando a Jesus. Então a gente precisa repensar a igreja, a gente precisa olhar para a igreja que estamos sendo. Hoje eu escolhi 3 Cs para falar as marcas desta igreja que nós devemos repensar. Primeira, que a igreja, ela tem que ser uma igreja capacitada. A igreja precisa sempre ser e lembrar que a igreja é uma igreja que é capacitada. O texto diz no verso 8, a primeira parte: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Todo o poder que a igreja tem e recebe, todo o poder que você tem, não é seu, é o Espírito Santo que nos concede. E se é o Espírito Santo que concede poder, poder é para ser usado, queridos. Os estudiosos da arte do poder, eles dizem assim: se você não ocupar o poder, alguém vai ocupar. Então é melhor que o poder seja ocupado por pessoas que saibam usar o poder. Há uma frase que diz que o poder é uma espada que poucos sabem manejar com graça. É igual uma faca é boa para cortar um frango, cortar uma carne, mas numa mão de quem não sabe usar. Então, a igreja, ela é capacitada. E essa capacitação não é nossa, é do Espírito Santo. Todos nós recebemos do Espírito Santo quando nos entregamos. O Espírito foi derramado. Mais à frente você vai ver comigo durante a leitura nesse mês, o Espírito é derramado e a partir daí, gente, não tem como parar uma igreja cheia do Espírito Santo. Não tem como parar a gente cheia do Espírito, porque o poder ele começa a fluir, o poder precisa ser posto para fora. Mas uma igreja capacitada é uma igreja que entende que esse poder ele é derramado com um propósito. Você foi salvo pela graça do Senhor com um propósito. Então todos nós fomos capacitados por Deus.
Talvez em alguns momentos a gente ache assim, mas eu não tenho capacidade nenhuma. O que eu posso fazer para levar essa mensagem? O Espírito Santo já foi derramado. Todos aqueles que têm o Espírito Santo têm poder. Têm poder. Deus não nos enviou nessa missão de proclamar Jesus, de mostrar Jesus às pessoas pelas nossas próprias forças. Nós recebemos o Espírito Santo, é Ele que nos capacita, é Ele que coloca as pessoas no nosso caminho, gente passando por dificuldade, gente com a vida toda atrapalhada, toda despedaçada, passa pelo seu caminho porque você foi capacitado para levar uma mensagem para essas pessoas. Então a igreja de Jesus é uma igreja capaz, é uma igreja capacitada. Não é uma igreja que apenas se reúne para fazer cultos. Não é uma igreja que apenas é de fora para dentro. É uma igreja que é de dentro para fora. Que se chegar amanhã no seu trabalho, se chegar amanhã na sua escola, na sua faculdade, se chegar amanhã no caixa do supermercado, no ponto de ônibus, que às vezes é o lugar mais inusitado onde Deus vai colocar uma pessoa, você pergunta assim, né? Você já teve gente no ponto de ônibus puxando assunto com vocês? Você já deve ter vivido essa experiência. E às vezes você nem está muito afim de papo e a pessoa está ali e começa, porque tem gente que às vezes está tão precisando de um ouvido e começa a derramar ali os seus problemas. É você, a pessoa capacitada para levar essa mensagem. Então, queridos, é mais do que a gente vir e só receber, é para fora. Deus nos capacita para a gente poder, e isso é tão maravilhoso que nessa situação, por exemplo, que você às vezes é num ponto de ônibus, é num Uber, sei lá, a pessoa fala assim, nossa, é tão bom conversar com você, e às vezes a gente nem fala nada. Porque não somos nós, é a capacitação do Espírito Santo, vocês receberão poder. Irmãos, eu não sei se você tem esse costume de ficar imaginando, eu às vezes quando olho para algumas pessoas, eu falo assim, nossa, essa pessoa é poderosa, uma assinatura dela, a gente brinca às vezes nessa assinatura aqui, e a gente às vezes esquece o poder que foi derramado em nossas vidas, a capacitação que o Senhor colocou em você e em mim. Queridos, às vezes eu olho, nesse 10 meses que amanhã eu completo aqui, a gente já realizando coisas e acontecendo coisas que eu falo assim, é o poder de Deus, não sou eu, é a capacitação que Deus derramou sobre cada um de nós. É uma igreja capacitada, é uma igreja que entende que o que recebeu do Senhor, o Espírito Santo, é poder, é dunamis, é explosivo, gente, para tocar a vida das pessoas. A igreja do Senhor Jesus é você, capacitada pelo Espírito Santo. A gente faz cursos, a gente vai a congressos, a gente estuda, a gente faz planejamento, tudo isso é porque nós sabemos que Deus quer fazer as coisas, mas a palavra final é que nós somos capacitados pelo Espírito Santo. A igreja de Jesus é uma igreja capacitada porque recebeu poder do Espírito Santo. Você recebeu desse poder, queridos. Caminhe nessa certeza. Seja a igreja capacitada. Quando o desafio é de levar essa mensagem, ou de enfrentar situações que você acha eu não tenho condições, lembre-se, você recebeu o poder, o Espírito Santo foi derramado. A igreja de Jesus é uma igreja capacitada. Segundo, a igreja de Jesus é uma igreja corajosa.
Primeiro, ela é capacitada. Deus derrama em nós dele mesmo. Gente, você tem noção do que é isso? O Deus Todo-Poderoso, Santo, Perfeito, na pessoa do Espírito habitando em mim e em você. Que coisa extraordinária. Então ele nos capacita. Mas aí, no segundo momento, é uma igreja corajosa e serão minhas testemunhas. A gente não recebe desse poder, dessa capacitação, para guardar para a gente. Pegando o gancho do que eu acabei de dizer, que a gente faz curso, a gente participa de workshop, vai em congresso, se aprimora, faz um monte de coisa. Para que você faz uma pós-graduação? Para que você faz um curso? Para falar assim, eu fiz um curso? Claro que não. Ninguém se aperfeiçoa, ninguém faz um treinamento, ninguém paga uma escola apenas para dizer assim, eu tenho esse diploma aqui. Você faz isso, você é louco. Mas você se capacita para algo. Você se capacita porque você quer uma vaga melhor no seu trabalho. Você quer um salário melhor. Você se capacita porque você quer exercer uma profissão que você se sente preparado para aquilo. Então, essa capacitação a gente busca. Mas a partir do momento que a gente tem essa capacitação, a gente, no sentido da igreja de Jesus, a gente precisa ter coragem. Para quê? Para ser testemunho. E hoje em dia, queridos, eu digo que talvez você pense assim, mas não precisa ter muita coragem para ser testemunhas de Jesus hoje. Todo lugar se fala de crente. Será, irmãos? Fala sério. Você entra numa loja para comprar roupa, tá tocando louvor. Você entra no Uber, o cara é crente, tá escutando louvor. Nem importa se o passageiro é crente ou não, o cara tá lá. Eu tô escutando louvor, o passageiro tem que escutar também. No trem, o cara tá escutando louvor. Todo lugar tem crente. Então você fala assim, mas hoje tá fácil ser testemunha. Será? Então, quando eu estou dizendo que ela é capacitada, ela também precisa ser corajosa, porque esse recebimento do Espírito Santo é com um fim, é para algo, é para quê? Para ser essa testemunha. Testemunha conta o que viu, testemunha conta o que experimentou. Não é assim que a testemunha faz, vai lá dar um depoimento, não, o que aconteceu foi isso, isso, isso e isso. Mas foi isso mesmo? Ele falou, não foi isso não, o que aconteceu foi isso e isso. Testemunha conta algo que experimentou. E o Espírito Santo nos capacitou para sermos testemunhas. Isso significa que eu e você, nós precisamos ter histórias para contar do que Jesus tem feito em nossas vidas. Será que a gente está vivendo a nossa vida de segunda a sábado? Aí domingo vem para a igreja, canta os louvores, vai embora, aí vai, segunda, terça, quarta. Terça alguns vêm, na terça-feira. Podia vir mais gente. Vou aproveitar, não vou perder a oportunidade. Aí vai, quarta, quinta, sexta, sábado, aí domingo vem de novo. E as histórias para contar do que Jesus está fazendo. Porque se Ele nos capacitou para esse fim, Ele quer fazer algo em nossas vidas para a gente poder falar para essa pessoa. Ele quer colocar pessoas com um casamento destruído do seu lado, para você poder falar assim, não, mas olha, eu também passei uma situação muito difícil na minha vida, mas orei a Deus, pedi oração na igreja, fiz isso e tal, e Jesus mudou, Ele pode mudar a sua vida. Você não se sente abençoado quando você ouve um testemunho, irmão? Eu me sinto. São histórias da visitação de Deus, da presença de Jesus, que nos encoraja, fala, uau, olha o que Jesus fez na vida dessa pessoa. Olha que situação que Jesus fez ali, que transformação. Então, a capacitação é para a gente ter essa coragem de dizer. Coragem para dizer para as pessoas assim, olha, tem um monte de igreja, acontece um monte de coisa, tem um monte de gente que envergonha o evangelho. Mas deixa eu te falar, Jesus está fazendo isso, isso e isso na minha vida. Eu era assim, Jesus transformou. Eu era um mau caráter, Jesus transformou.
Eu tinha dificuldade em perdoar, Jesus transformou. Eu tinha dificuldade em amar as pessoas, Jesus perdoou. Eu tinha dificuldade em entregar a minha vida a Jesus por completo, Jesus perdoou. Eu era uma pessoa muito ansiosa, vivia preocupado com o dia de amanhã, vivia preocupado com os boletos. Mas Jesus transformou a minha vida, eu consigo descansar nele. Eu já passei muita dificuldade financeira, mas Jesus sempre proveu. Jesus abriu portas, Jesus curou. Ser testemunhas. Queridos, aquilo que o Senhor nos abençoa não é apenas para o nosso próprio deleite. Deus nos abençoa para que a gente possa dizer assim: olha o que Deus faz na vida da gente, como diz o menino lá do vídeo. Olha o que Deus faz, irmãos. Quais são as histórias que a gente precisa corajosamente dizer? Mas a gente é muito tímido. A gente é muito para dentro. Não vou falar isso não. As pessoas, ainda hoje, irmãos, a gente fala assim: ah, não, eu não vou ficar falando de Jesus aqui, porque as pessoas vão achar lá o fanático. Fala sério. Você não precisa erguer a mão não. Ergue só aí dentro do seu coração. Não tem situações que a gente fala assim: não vou ficar falando aqui não, as pessoas vão achar que eu sou fanático. Esse cara fala muito de Jesus. Tudo é Deus, não é assim também não. É isso que as pessoas querem ouvir. Mas queridos, como que a gente é capacitado para ter essa coragem e a gente não fala? Deus não nos deu um espírito de covardia, é isso que Paulo diz para Timóteo. Mais à frente, os apóstolos são, num determinado momento, numa situação, eles querem, os mestres da lei querem que eles parem de falar de Jesus, desse Jesus que transforma vidas, que curou cegos, fez paralíticos andarem, transformou as vidas das pessoas. E eles falam assim: ó, vocês têm que parar de falar com isso, que as pessoas estão abraçando essa mensagem que vocês estão dizendo. E os apóstolos dizem assim: nós não podemos parar de falar daquilo que temos experimentado e visto. Então, queridos, o Espírito Santo foi derramado para nós falarmos o que Deus tem feito. Você precisa falar o que Deus tem feito na sua vida. Ah, pastor, Deus não tem feito nada na minha vida. Será? Está todo mundo aqui, bem vestido, alimentado. Deus está cuidando de cada um de nós. A bênção do Senhor diária, no cotidiano, no cafezinho que você vai tomar amanhã para se levantar. Talvez não tenha fruta, mas tem o pão com manteiga, tem o café, tem o leite. Isso é testemunho para dizer que Jesus está cuidando. A igreja de Jesus é corajosa para falar. É Jesus que está cuidando de mim. É Jesus que pode me dar a paz no meio de tudo isso que eu estou vivendo. É Jesus que pode me conceder vitória. A igreja é corajosa. E serão minhas testemunhas. Nós precisamos, queridos, o nosso Brasil, a nossa cidade, irmãos, precisa de bons testemunhos. Tem muitos maus testemunhos, e aqui eu não estou falando de perfeição, você sabe disso, já, se não caiu ainda essa placa da perfeição, vai cair em nome de Jesus. Mas nós somos o povo que somos abençoados por Deus. E se somos abençoados, a gente tem que ter coragem de dizer: olha o que Jesus está fazendo. Receberão poder e serão minhas testemunhas. Comece a falar das suas histórias. Comece a perceber Jesus no seu dia a dia. Acredite, não é a sua vida que vai causar boa impressão na vida das pessoas, mas as histórias de que Jesus está fazendo na minha e na sua vida, isso vai tocar o coração das pessoas. A gente precisa parar de achar que as nossas histórias do que Jesus tem feito não servem para nada. É uma igreja corajosa. Por último, é uma igreja
cativante, capacitada, corajosa e cativante. E eu vou explicar para você por que eu usei essa palavra. Em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. É uma igreja cativante. Em Jerusalém, Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Gente, cativante, você sabe que é aquilo que nos chama a atenção. Porque aquilo que é sem graça, passa batido, não desperta a atenção na gente. Mas quando é algo cativante, né? Mulherada tá andando no shopping, mulher... Eu preciso parar com isso, né? Os homens também gostam de uma roupinha de shopping. A gente só demonstra menos, mas a gente gosta também. Mas você tá olhando aquela roupa na vitrine assim, né? E tem muitas roupas, mas tem uma que o marido nem percebeu. Mas você viu aquela blusinha com aquele negócio assim? Cativou. Os homens, um carro, que tem muitos carros, né? De todo tipo. O carro só serve para uma coisa, levar a gente de um lugar para outro. É essa a função do carro. Mas a gente olha, nossa, aquele carro, porque cativa, a gente olha, tem algo nele que chama a nossa atenção. E aqui eu quis usar essa palavra porque Jesus ele está dizendo que os discípulos a igreja vai ser capacitada, vai ser corajosa e ela vai ser cativante, porque ela não vai ficar só onde ela está, é por onde ela passar. Quando Jesus está dizendo aqui Judéia, ele está ampliando o alcance da igreja. E quando Jesus diz aqui Samaria, ele está falando de gente que é todo tipo de gente. Porque o samaritano aqui, você sabe disso, você que já está cansado de ouvir mensagem na igreja, o samaritano é aquela pessoa que ninguém queria. O judeu não queria nem comer no mesmo prato, era essa. Dizem até que, não sei se é lenda, né? Que o judeu orava agradecendo a Deus por não ter nascido samaritano. Era uma pessoa desprezível. O samaritano, talvez contextualizando, ele era como se fizesse a oração: Senhor, eu te agradeço por não ser gay. Jesus está falando aqui, eu te agradeço por não ser esquerdista, eu te agradeço por não ser direitista. Quando Jesus está dizendo, vocês vão ser testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, Jesus está dizendo que ele veio, porque todos necessitam ser abraçados por ele. E Jesus está dizendo aqui que talvez aqui, em Jerusalém, na nossa região aqui, dentro, não tem ninguém para ser alcançado, mas será que tem, ampliando um pouco mais? Se não tem na Judéia, tem muita gente que é desprezível, mas que precisa que o seu testemunho chegue lá. E aí, queridos, é cativante. Irmãos e amigos queridos, será que a igreja do Senhor Jesus é uma igreja hoje que cativa as pessoas? Será que as pessoas olham para nós, e aí eu estou colocando no balaio todo, né? A pessoa que é desprezível, ela consegue olhar nessa bagunça toda que é o povo evangélico brasileiro, onde nós estamos inseridos. Será que as pessoas olham assim, não, ali tem um povo que vale a pena, eu olho para aquele povo ali, é um povo que vale a pena me aproximar? Então, é uma igreja que precisa ser cativante. Mas eu receio que muitas vezes, nessa nossa coragem de testemunhar, a gente não está sabendo testemunhar de uma maneira cativante. De maneira que a pessoa que não pensa como nós, que tem uma vida totalmente contrária à nossa, ela possa olhar para a gente e falar assim, nossa, mas parece que essa pessoa, ela tem as convicções dela, mas ela tem as histórias do que Jesus está fazendo na vida dela, mas ela não está querendo me massacrar, ela está querendo me mostrar
algo. Percebe a diferença, irmãos? Percebe como muitas vezes a gente, nesse afã de ser testemunhas, e temos de ser, eu acho que eu martelei bem o segundo ponto, né? Que a gente precisa falar do que Jesus tem feito. Mas nesse afã de transmitir essa mensagem e dizer para as pessoas, olha, vem para Jesus, a gente faz isso de uma maneira que talvez, ao invés de atrair as pessoas, a gente pode estar repelindo. Então a gente precisa ser cativante. Como? Eu não sei, meus irmãos. Às vezes é jogando futebol com um monte de gente que só fala palavrão. Às vezes é você, no seu trabalho tem 5 crentes e um não crente, e você só toma café com os 5 crentes. E aquele outro, ninguém toma café com ele. Às vezes é servindo em um lugar, em uma, sei lá, uma ONG que não seja cristã, para você poder, de alguma forma, cativar. Tem várias maneiras. Então a gente é capacitado para sermos corajosos, mas a gente não pode perder a nossa capacidade de cativar o coração das pessoas. A partir do momento que a gente entende que a gente recebeu desse Espírito, e que é esse Espírito que vai tocar no coração das pessoas, a gente não escolhe quem a gente deve levar essa mensagem. E se essa mensagem um dia você recebeu porque de alguma forma algo chamou a sua atenção, cativou você nessa mensagem, na vida de alguém, alguém pode estar precisando ouvir de você o brilho que é seguir a Jesus. Uma igreja capacitada, uma igreja corajosa e uma igreja cativante, até os confins da terra. Onde tiver uma pessoa necessitada de Jesus, precisa ter alguém da igreja lá, de alguma forma fazendo esse evangelho brilhar lá para aquela pessoa. Isso é cativar. As pessoas, meus irmãos, eu sei que às vezes a gente, quando eu digo a gente, me coloco também, irmãos, porque a gente também tem os nossos desafios. Mas as pessoas não deveriam jamais passar por nenhum de nós, servos do Senhor, sem poder ter uma experiência de contar de como a nossa vida cativou a vida delas. Poxa, passei por um momento assim, mas era tão bom ouvir aquele rapaz, o Humberto. Teve uma situação assim, que ele me ajudou, que ele me apoiou. Teve uma situação assim que eu precisei de uma ajuda, ele me apresentou a alguém. Irmãos, tem muitas formas da gente apresentar esse evangelho de maneira cativante. Mas eu receio que muitas vezes a nossa preocupação é, ao invés da gente apresentar a maneira linda que Jesus faz na vida das pessoas, a gente quer a gente transformar as pessoas. E aí não somos nós, porque a capacitação é do Espírito. Então, queridos, eu encorajo e relembro a nós a voltarmos a esse entendimento que nós somos capacitados, que nós precisamos ser corajosos e que nós precisamos ser cativantes. Sabaúna, tem muita gente precisando de Jesus, tem muita gente precisando conhecer a Jesus, o Jesus que nós professamos. Apesar de todas as nossas imperfeições, Jesus nos ama e nos transformou. E tem muita gente aqui nessa região que precisa entender que tem um Deus que morreu por elas. Isso é ser igreja. Incline sua cabeça, nós vamos orar e vamos
celebrar a ceia do Senhor. Senhor, eu quero louvar o Teu nome. Eu quero louvar o Teu nome pela vida dessa igreja, Senhor. Muito obrigado. Aliás, eu quero primeiramente te agradecer por pertencer ao Senhor, Pai, por saber que faço parte do Teu povo, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor me chamou e eu pude entender o Teu sacrifício, Jesus. Obrigado. E eu quero te agradecer por fazer parte desta comunidade, Igreja Batista em Sabaúna, em que tantas pessoas também têm compartilhado deste privilégio que é andar com Jesus, Pai. Obrigado. Obrigado pela minha igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, porque aqui, pela misericórdia do Senhor, nós estamos tentando ser uma igreja que ama o Senhor com todo o nosso coração e toda a nossa alma, Pai. Senhor, nós precisamos muito ser relembrados da Tua capacitação, da coragem que nós precisamos ter e da maneira cativante que precisamos anunciar esse Evangelho, Senhor. Então, Senhor, no poder do Teu Espírito que está em nós, foi derramado sobre nós, nos desperta mais uma vez para essa realidade do que é ser igreja do Senhor, do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas ao nos chamar de igreja do Senhor, Pai. Faz isso na minha vida, faz isso na vida dos meus queridos que estão aqui, nos ajude, faz isso na vida dos que estão acompanhando, Senhor, pelo YouTube. Ajuda-nos a ser uma igreja, Senhor Deus, no centro da Tua vontade, capacitada por Ti, corajosa para testemunhar e cativante, Senhor Deus, na maneira de expressar esse amor do Senhor, Pai. Senhor, à medida que o Senhor fizer isso em nós, nós sabemos que o Senhor há de acrescentar vidas sendo salvas nessa região. Nós sabemos que o Senhor há de trazer pessoas de volta, aqueles que estão longe do Senhor, talvez por alguma decepção, por alguma tristeza. Mas, Senhor, que o Teu Espírito, Pai, tenha liberdade em nos usar, Senhor. Tenha liberdade em fazer em nós a igreja que o Senhor deseja que sejamos, Pai. Te agradecemos, te bendizemos, Senhor, porque ser povo do Senhor é muito bom, Pai. Como é bom saber que temos o Teu pastoreio em nossas vidas. Como é bom saber, Senhor, que somos a Tua noiva amada. Como é bom saber disso, Senhor. Eu peço, aviva, Senhor, essa mensagem em nossos corações. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.